A graça e a paz, meus amados irmãos. Vamos dar início a mais um estudo bíblico, falando sobre como o crente pode contribuir com o mal. Às vezes nós, como crentes em Cristo Jesus, esquecemos que as nossas atitudes tanto podem contribuir para o bem, como também contribuir para o mal. Eu trouxe esse tema hoje, trazendo uma reflexão sobre as nossas atitudes. Vamos abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 e 11. Depois a gente vai orar em nome de Jesus. Nos diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ore comigo agora em nome de Jesus. Ó Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, ó Pai, por esses momentos difíceis que estamos passando. E te peço, Pai, que tenhamos serenidade, tranquilidade e que cada um tenha em seu coração, ó Pai, a certeza da tua proteção, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Abençoa nossas famílias, abençoa o povo brasileiro e que possamos, ó Pai, neste estudo, conhecer um pouco mais das tuas sagradas escrituras e que possamos viver segundo a tua palavra. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, será que o crente pode contribuir para o mal? E às vezes isso acontece, especialmente porque a gente não conhece as artimanhas do maligno. A ação do maligno ela é muito sutil, quase nós não percebemos. E isso muitas vezes nos leva a atitudes que a gente pode achar que são até boas, mas na realidade elas muitas vezes contribuem para o mal. Então vamos caminhar um pouco mais estudando as Sagradas Escrituras. Eu espero que você esteja com sua Bíblia aberta, porque a gente vai folhear alguns textos, tá bom? Vamos então dar continuidade ao texto. Podemos muitas vezes contribuir para que o mal tenha vantagem sobre nós? Ora, Paulo diz aqui, no versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Oh, meus irmãos, muitos estão desapercebidos do que o diabo tem feito em suas vidas. Muitos estão desapercebidos das artimanhas malignas que nos levam ao pecado, ao fracasso e à destruição. Então precisamos estar atentos. Mas a única maneira de estarmos verdadeiramente atentos é se conhecermos os seus ardis, ou os seus desígnios, ou aos seus planos. E para isso a gente precisa estudar a Bíblia. É nela que revela tudo o que Deus tem para a gente e todas as ações malignas que podem nos levar ao pecado. Então, se você abrir aí, Evangelho que Lucas escreveu, me acompanhe nessa leitura. Capítulo 22, tá certo? Nós vamos conhecer um texto que nos diz o seguinte, 22, 33 e 34. Diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que eu galo cante. Veja como é interessante essa situação. O apóstolo Pedro se prontifica para ir até a morte com Jesus. Porém, ele não estava preparado para o que iria acontecer com Jesus. Às vezes a gente conhece na teoria, mas quando chega à prática a gente age totalmente diferente. Às vezes o ser humano ele é o momento e a gente precisa estar preparado para os momentos difíceis da vida, inclusive esse que a gente está vivendo nesses dias, tá? E quando Jesus é preso, realmente Pedro nega a Jesus.
Para isso a gente precisa estar preparado espiritualmente, irmãos. É nos momentos de paz, é no momento em que a gente está em nosso lar, que a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa orar mais, para que nos momentos difíceis a gente saiba como enfrentar. Veja outro texto, voltando à segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, você vai compreender ainda mais essa noção do que queremos passar para vocês sobre a nossa vida espiritual. No capítulo 11, versículo 14, olha o que Paulo diz. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Meus irmãos, Satanás não é aquele sujeito de chifre vermelho, de rabo, de tridente na mão. Aquilo é uma imagem criada na Idade Média para assustar as pessoas. O diabo, ele se transforma em anjo de luz. Ele pode estar sendo representado em uma pessoa, em um negócio, em sentimentos, e muitas vezes a gente não percebe isso. Não deixes que ele lhe engane, nem que você se torne um instrumento de Satanás para fazer o mal. Tá? Algumas atitudes que nos fazem parceiros do mal. Vamos estudar algumas atitudes? Será que o meu comportamento, o seu comportamento não está contribuindo para o mal? Né? Essas atitudes se iniciam nas tentações que precisam ser vencidas. Então, vamos prosseguindo, meus irmãos. Contribuindo com o mal, de onde surgem as tentações? Muitas pessoas não entendem o que é uma tentação. A primeira origem da tentação, ela remonta aos tempos do Jardim do Éden, onde Satanás ali tentou Eva com o fruto daquela árvore, que Deus disse não deveria comer. E aqui no Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, nós encontramos Jesus sendo tentado por Satanás. E observem que Jesus, nesse momento, ele está vulnerável, pois tem passado fome, necessidade, está sozinho, está isolado. E observe o que diz o texto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, a origem primeira das tentações vem do maligno. Ele conhece muitas vezes o que nós queremos, como nós vivemos, como nós nos comportamos, quais são os nossos desejos, e a partir daí ele prepara armadilhas para que a gente possa assim cair. A segunda origem é justamente essas vontades, é a nossa natureza caída. Se você folhear a Bíblia comigo e abrir em Tiago capítulo 1, versículo 14, você encontra a seguinte passagem: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A gente às vezes está enganado com a gente mesmo. A gente às vezes não conhece quem somos nós. Há um ditado filosófico popular que diz assim: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, se você não sabe onde é as tuas fraquezas, se você não avalia quais são os teus desejos, são lícitos ou ilícitos, as tuas vontades são boas ou mais, você muitas vezes vai ser traído, como Tiago diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, o que nós desejamos, quando esta nos atrai e seduz. E isso muitas vezes leva a gente a tomar decisões erradas. A tentação é pecado, meu irmão? O próprio Jesus nos responde em Mateus 6,13, na oração dominical, na oração em que ele nos ensina os passos da verdadeira oração para ter uma comunhão
com Deus. Você tem Mateus 6,13, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, cair na tentação é que é o pecado. A tentação ela chega para nos derrubar. O diabo coloca armadilhas, coloca situações, e se a gente não estiver preparado espiritualmente, podemos cair nas tentações e pecar. Então, estejamos atentos, porque às vezes a gente fecha a porta, mas deixa janelas da nossa vida aberta para o maligno trabalhar. Vejamos agora 5 atitudes que contribuem para o mal em nossas vidas. Primeira, murmuração. O ser humano tem uma característica, por causa da sua natureza caída, que é a natureza de tudo reclamar, de estar insatisfeito com tudo. O povo, quando saiu do Egito, o povo de Israel, quando saiu do Egito, ele, guiado por Moisés, sob a mão poderosa de Deus, tinha todas as suas necessidades supridas. E a Bíblia nos diz que nem a sandália se estragou, nem a roupa se rasgou, nada envelheceu. Mas o povo dizia: Moisés, queremos voltar e comer o caldeirão, a caldeirada lá do Egito, é melhor do que morrermos de fome. Mas Deus todo dia provia pão, carne, água. Mas as pessoas são assim, irmãos. A gente murmura. Se está chovendo, a gente diz: ai meu Deus, que é chuva. Se está fazendo sol, que calor. Se a gente tem qualquer preocupação, a gente se desespera. Mas nós somos muito mais abençoados do que a gente imagina. Insatisfação com o que se tem. Foi o que eu falei em Êxodo 14, 10 e 14. Nós precisamos entender que somos muito abençoados. Não temos razões para reclamar de nada, só agradecer. Porque temos ar, temos comida, temos roupa, temos família, temos casa, muitos têm carro, muitos têm uma conta bancária boa. Então não há razão, irmãos, para a gente murmurar. Mas quando a gente murmura, a gente contribui com o mal. Como vencer a murmuração? A única maneira é ter um coração grato, irmãos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: orai sem cessar, por tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por tudo, irmãos. Você já deu graça hoje por essa pandemia que chegou ao Brasil? Ela está nos ensinando muitas coisas. Ensinou que a igreja não é templo. Ensinou que o melhor local de adoração é nosso lar. Ensinou como é ruim estar longe de um culto coletivo. E às vezes a gente não valoriza, a gente não vai, a gente chega atrasado, a gente chega quando dá, né? Bota outras prioridades. E agora muitos estão sentindo falta deste culto. Então, vencer é sempre ter um coração grato. Aí você vence a murmuração. Agradeça hoje, agora, pela noite que chegou, pelo dia que passou, pelo alimento, pelas dificuldades que você enfrentou. E assim a gente vai vencer a murmuração. A segunda atitude que contribui para o mal é a comparação. Comparar nossas vidas com as vidas das pessoas do mundo. Desejo de ser igual e possuir coisas mundanas. Ora, meu irmão, em 1 Samuel 8,5, a gente encontra o povo dizendo assim a Samuel: Samuel, nós não queremos que você reine sobre nós. Constitui-nos um rei como todas as nações ao redor possuem. O povo queria ser igual a todo mundo, a todos os países. E hoje, mais do que nunca, os crentes estão querendo ser igual às pessoas do mundo. Querem se vestir da mesma maneira, querem usar tatuagem, piercing, brinco, querem vestir roupas apertadas, roupas rasgadas, roupas sensuais, querem possuir coisas que o mundo oferece, querem ter o lazer sem responsabilidade, querem ter os prazeres a todo custo.
E assim as pessoas vão se comparando às coisas do mundo, em vez de se comparar com a palavra de Deus e pensar o que eu posso fazer para ser mais santo. Em Tiago 1, versículo 15, diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Sabe? Quando a gente começa a se comparar com as coisas que temos hoje e com as coisas que estão no mundo, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a desejar as coisas do mundo. Eu sempre faço aquela ilustração da galinha e seus pintos. Há um ditado popular que diz que a maior alegria dos pintos é ciscar no lixo. E tem crentes assim. Jesus disse: quem tem posto a mão arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Meu irmão, abandone os costumes, as vontades e as coisas do mundo. Não se compare, não queira comparar a sua vida hoje com a vida do mundo. Nós temos o maior privilégio de todos. Nós temos a vida eterna e salvação que nos dá por Jesus Cristo. Então, como vencer essa vontade de comparar a nossa vida com a vida lá do mundo? O Salmo 37, ele é bem enfático nessa situação. Olha o que ele diz do versículo 1 ao versículo 7. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve afinharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não tenha inveja, irmãos, das coisas que você não possui, das pessoas que dizem que acham que tem uma liberdade aí no mundo, que podem fazer o que lhe der na telha. O crente, ele tem a palavra de Deus, que são princípios de Deus para a nossa vida, para a nossa felicidade. E a nossa felicidade, ela é construída aos pés do Senhor Jesus Cristo e das coisas boas que Ele nos oferece. Ele sabe do que precisamos. Então, meu irmão, não se compare. Não queira voltar para as coisas do mundo, porque você tem algo muito mais precioso, que é um Deus que cuida de cada um de nós. Terceira coisa que contribui para o mal é a nossa desobediência. Quando não conhecemos a palavra de Deus, poderemos cair na desobediência. Veja, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 5, é um texto que nos fala do momento em que Pedro faz uma das declarações mais enfáticas sobre a obediência a Deus. Do versículo 1 ao versículo 5, Atos diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, devido a grande temor no seu coração. Sabe, irmãos, desobedecer a Deus. Isso é tão comum no meio cristão, porque falta um amor profundo a Deus, o estudo da sua palavra, uma vida de oração. Assim você vai poder, meu irmão, quebrar esse costume, essa atitude que contribui para o mal. Seja mais obediente a Deus.
E nesse capítulo, no versículo 29, olha o que Pedro diz. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ah, meus irmãos, tenha isso em teu coração. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 31, diz assim: quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedeça a Deus e rejeite as coisas dos homens. Como vencer a desobediência? Aí nós temos alguns textos que vai nos mostrar como vencer a desobediência a Deus. Primeiro, Mateus 22, 29, que é um texto também bastante conhecido. Você vai poder acompanhar, dizendo assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Lembra lá da tentação de Jesus? Quando Jesus estava diante do maligno, do tentador, né? E o diabo diz: transforma essas pedras em pães. Jesus responde a ele: está escrito, não só de pão viverá o homem. Olha, meus irmãos, se a gente não lê a Escritura, se a gente não estudar a Escritura, a gente erra, já começa desobedecendo aí a Deus. E nas nossas atitudes, certamente iremos errar também. No Salmo 42, o salmista nos dá a seguinte palavra. Salmo 42, versículo... você vai ler todo o salmo, né? Porque ele é um salmo que fala dessa obediência. Mas para sermos obedientes, a gente precisa desejar a Deus. E no início desse salmo, que é um salmo didático dos filhos de Corá, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha a expressão maravilhosa de quem deseja Deus. E quando a gente deseja Deus, nós nos tornamos mais obedientes. Então, nós vencemos a Deus quando estudamos a Escritura. Nós vencemos a Deus como nutrimos a nossa vida com amor por Deus, com o desejo de estar sendo fiel ao Senhor. E em Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e 12, o apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: Filipenses 2, versículo 8 diz: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência de Jesus foi tanta ao ponto de ele morrer na cruz. Será que nós somos capazes de dar nossa vida para morrer em nome de Deus? Talvez seja algo extremista. Mas se a gente não consegue fazer coisas simples para a obra do Senhor, como orar mais, como estudar a Bíblia, como chegar nos cultos no horário certo, como ajudar o nosso próximo, como eu vou dar minha vida a Deus dessa maneira? E no versículo 12, Paulo continua dizendo: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com amor e tremor. Obedecer não só na frente das pessoas, não só na frente dos líderes, ou não só dentro da igreja, mas em todos os lugares que nós estivermos. É assim que a gente vence a desobediência em nossas vidas. E agora eu quero trazer para vocês 8 pecados que a desobediência nos traz. Dentro desse tema, contribuindo com o mal. O primeiro pecado é o de saber e poder fazer o bem, mas não fazê-lo. Não é? Alguns textos nós temos aqui, eu não vou ler todos os textos, irmãos. Eu espero que os irmãos possam pegar esse material aí que eu vou estar deixando e lerem, tá? Mas eu vou ler aqui Tiago, capítulo 4, versículo
17, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tá? Então, às vezes a gente sabe a nossa responsabilidade, a gente sabe o nosso compromisso com Deus, a gente sabe o testemunho que precisamos dar, porém a gente peca não fazendo o que temos que fazer. Pense sobre isso. Leia os outros textos, meu amado irmão. Tá? Segundo, o pecado de não interceder ao próximo. Tá? Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, tá? Versículo 17 e 18, ele diz assim: orando, né? Orando com toda a oração e súplica, né? Começando no 17, tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se você for para Timóteo, você vai encontrar Paulo conclamando a gente a orar pelos governantes, orar pelas pessoas. Então, interceder pelo próximo. Não esqueça disso, meu irmão. Porque quando nós não fazemos isso, nós pecamos. É isso que nos diz 1 Samuel. Ele diz, né? Não pecarei contra Deus deixando de orar por vocês. Tá? Então pense sobre isso, meu irmão. O pecado de tomar decisões e seguir nosso caminho sem fé. Romanos, no capítulo 14, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre essa questão da dúvida. Não é? Ele diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que não faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. A nossa vida tem que ser baseada pela fé, de fé em fé. Quando eu faço qualquer coisa com dúvida, eu peco. Então, se você vai tomar uma decisão e tem dúvida, não tome decisão nenhuma. Para que você possa não pecar. Para que você possa só tomar a decisão quando tiver absoluta certeza, porque a certeza ela vem da fé. Entendeu, meus irmãos? Então, pecado de tomar decisões sem fé, sem consultar a Deus. Não é? Sem consultar a Deus. Isso é um problema muito sério. Eu quero só ler esse texto de Isaías, porque esse texto ele é muito bom para nos dar mais luz sobre esse pensamento. Não é? Isaías 8:20, ele diz assim: a lei e ao testemunho, se ela não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei e ao testemunho. Nós temos que ter o testemunho, nós temos que testemunhar, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isto é, se a gente não falar segundo as Escrituras, segundo o que Deus ensinou, segundo as palavras de Deus, nós pecamos. O terceiro pecado é o pecado da maledicência e contenda. Meus irmãos, esse é um pecado muito sério dentro das igrejas. Sabe, muitas igrejas têm sido destruídas por guerras internas, por desejo de poder. Irmãos que não perdoam uns aos outros, irmãos que pisam nos outros. O apóstolo Paulo, ele falando sobre contenda, lá a Timóteo, filho dele na fé, ele diz aqui assim, você pode me acompanhar, a primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 8, diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Animosidade que é rixa, intriga, raiva, não é? Sem ira. E em 5,14, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: quero, portanto, que as viúvas... Não, deixa eu ver. 1 Timóteo, não é? 5:14. Olha aí. Falando sobre a maledicência aqui. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. O diabo vai falar mal. E se a gente falar mal das pessoas, aí o diabo vai tomar a frente da nossa vida. Tá? Em Timóteo 2:24,
em 2 Timóteo 2,24, olha o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Ele diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado. Né? Então isso é muito importante que a gente viva em nossas vidas, tá? Em nossas vidas. Muito importante, de verdade. Né? E quero concluir, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a vocação dos homens de Deus que querem, né? O episcopado, que desejam ser diáconos, né? Então, a gente precisa ouvir essas palavras, né? Porque essas palavras trazem para nós a revelação da vontade e do apreço que Deus tem pela paz dentro dos nossos corações, pela paz dentro da igreja, não é? Lembrando aos irmãos que a maledicência ela destrói vidas, não é? Tá certo? Olha o que ele diz aqui, falando sobre as qualificações, não é? Do bispo, 1 Timóteo capítulo 3, não é? Fiel é a palavra, quem aspira ao episcopado excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Meus irmãos, cuidado com a maledicência e com as guerras, dentro do teu lar, dentro da igreja. Não seja pessoas que levantam guerras. Seja pessoas que promovam a paz. Porque os pacificadores, eles herdarão a terra. Quinto pecado, o pecado de não sermos generosos para com Deus. Tá? Às vezes a gente se esquece de ajudar o próximo, de fazer nossas ofertas, de ser dizimistas fiéis. Isso contribui para o mal. Ah, como, pastor? Porque a igreja, ela espalha o evangelho. A igreja, ela precisa ter uma estrutura adequada para poder ter um culto abençoado, para que possa promover o evangelismo. Então, para ajudar os pobres. Então, em 2 Coríntios 9,6, Paulo diz o seguinte: Deus ama quem dá com alegria. Então, meu irmão, ajude a sua igreja, contribua, seja um dizimista fiel, porque nós temos tudo. Por que não retribuir um pouco do que Deus nos dá para a sua obra? O sexto pecado é o pecado de não cuidarmos do templo do Espírito Santo, não é? Em 1 Coríntios 3,16 e 6,19, a gente vai encontrar Paulo falando de como é importante o nosso corpo para Deus. Né? 1 Coríntios 3, tá? 1 Coríntios 3, ele nos diz o seguinte, lá no versículo 16 e 17: Não sabeis que sois santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vós? Se, porém, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, cuida do teu corpo, da tua saúde, da tua higiene, meu irmão. Se tem algo que está te matando lentamente, se é comida, se é bebida, sabe? É hora da gente ter cuidado, porque o nosso corpo ele é sagrado para Deus. E em 6,19, Paulo diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não pertencemos a nós, irmão. Nosso corpo pertence a Deus. Aí ele diz no versículo 20: Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tá? Então isso é muito importante para a gente. Sétimo pecado, deixar de congregar na igreja. Em Hebreus 10, 24 e 25, Paulo fala de alguns que têm costume de não congregar.
As pessoas hoje acham que são igreja. Não, pastor, eu sou igreja. Onde eu estiver, eu sou igreja. Nós não somos igreja. Nós fazemos parte da igreja. Nós somos membros da igreja, membros do corpo de Cristo. E precisamos estar ligados uns aos outros. Se você ler o capítulo 12 de Romanos, a unidade orgânica da igreja, você vai encontrar, de 1 Coríntios 12, você vai encontrar a unidade orgânica da igreja, ver que um depende do outro. A gente não é igreja isolado. Um membro isolado, ele está afastado do corpo de Cristo. Em Atos 2:46, a gente vê como a igreja se comportava na época da ascensão, após a ascensão de Jesus Cristo. Não é? Vemos lá os irmãos congregando todos os dias no templo. Atos 2:46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Sabe, irmãos? É aí onde a gente vê. Hoje nós temos 3, 4 cultos por semana. Mas tem irmão que só vem em um. Não sei como uma pessoa, meu irmão, vive um evangelho onde não vai um culto de oração, onde não vai uma escola bíblica, só frequenta o culto à noite para bater palma, cantar, receber uma palavra, não vai um matutino. Eu não entendo como as pessoas dizem que ama a Deus desse jeito, meus irmãos. Então não deixe de congregar. A igreja é seu quartel-general. O templo hoje está fechado, mas onde a igreja estiver reunida 2 ou 3, é a igreja. 2 ou 3 ou 4, sua família. E quando nós voltarmos ao templo, esperamos que os irmãos venham renovados, com mais desejo de trabalhar para a honra e glória do Senhor. E o 8º pecado, questão da mentira. Efésios 4:25 diz: não mintais uns aos outros. Cuidado, porque Deus vê e observa tudo o que acontece em nossas vidas. Leia esse texto que você... E, meus amados, já caminhando, né? Um outro atitude que a gente tem é a ansiedade, tá? Ansiedade, falta de paciência e confiança no Senhor. Em Lucas 10:38-42, alguns homens um homem chegou para Jesus e disse: olha, se tu podes fazer algo pelo meu filho, Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê, né? Então vença isso, vença a ansiedade, né? Aprendendo em Jesus, por exemplo, no Sermão da Montanha: não vos preocupeis, Mateus 26:28, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deus cuidará, meu irmão. Não tem ansiedade por nada, não é? Apresentai as vossas petições, Paulo diz, com ação de graças. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai as vossas petições com ação de graças, tá? E aí a gente vai ver mais tranquilo. Uma outra coisa que a gente muitas vezes pratica é o consumismo, desejo de possuir o que não é necessário, o que nós não precisamos. Deus sabe o que nós precisamos, não é? Josué 7, 16 e 23, eu já vou caminhando para o final, irmãos. Josué 7 diz assim: 16 a 23, dizendo assim: então José levantou a madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, caiu sobre a tribo de Judá. É aquela história da capa de Acã, não é? Que Deus, numa batalha, mandou com que eles não pegassem nenhum objeto, mas Acã achou por bem, achou uma capa bonita, alguns objetos, levou para casa, e isso trouxe uma maldição, trouxe um problema para o povo de Israel. E aí Josué resolveu tirando a sorte, e assim ele venceu essa dificuldade no meio de Israel. Como vencer? 1 João 2,15: não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito bem, meus irmãos, eu quero concluir dizendo: precisamos nos aperfeiçoar no amor e na palavra de Deus, para que alcancemos plenitude da estrutura de Cristo. Se aperfeiçoe
ame ao Senhor e viva por esta palavra. Que Deus abençoe. Logo traremos mais reflexões para a amada igreja. Obrigado, irmãos. Estudem a palavra, pois Deus nos revela a cada dia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.